Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou apresentar um artigo que fala referente resíduos de pesticidas em alimentos, que será apresentado como um seminário da disciplina do mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, tópicos especiais em Ciência e Tecnologia de Alimentos 2, que a professora responsável pela disciplina é a professora Adriana, e meu nome é Ana Paula e vou apresentar os dados do artigo para vocês. O artigo que será apresentado ele foi publicado no ano de 2016. Esse artigo tem como o título traduzido Revisão sobre resíduos de pesticidas em produtos alimentícios vegetais, impactos na saúde e mecanismos para reduzir os níveis de resíduos em alimentos. Então, ele foi publicado pelos autores Kumera Nemi e Nila Satesh, que são da Etiópia. Então, na introdução, eles contextualizam sobre o uso de pesticidas na produção de alimentos, em que eles citam que esses produtos químicos são amplamente aplicados e de diferentes maneiras nas culturas, nas mais variadas culturas agrícolas. O objetivo é controlar o crescimento de ervas daninhas, de fungos e evitar pragas. Mas não só isso, né? Então a gente pode dizer que é prevenir a cultura ali contra o ataque de pragas, melhorar o rendimento e também melhorar a qualidade desse produto. Porque esses pesticidas, eles se dividem em algumas classes, né? Temos ali alguns que são os fungicidas, os inseticidas, os herbicidas, entre outros. E eles são usados também no pós-colheita, justamente para prolongar o tempo de vida útil desses produtos de origem vegetal e melhorar também a qualidade. Ainda falando na introdução, eles citam os impactos que esses pesticidas causam na saúde e no meio ambiente. Então, observa-se que o uso de pesticidas na produção agrícola é crescente, né? Devido à necessidade de estar alimentando ali toda uma população, necessita-se mais produtividade, então, muito mais vezes é empregado os pesticidas. E eles citam que existem poucos estudos que tratam dos impactos desses resíduos na saúde humana e que realmente eles são encontrados em altos níveis em alimentos e água potável. E como consequência do uso desses pesticidas, ocorre a contaminação do ar e do solo também, né, afetando o meio ambiente também. E devido às toxicidades desses compostos, eles causam efeitos no corpo humano, como náuseas, vômitos, visão turva, dificuldade de respirar, coma, déficit de atenção, desordem em fetos e crianças. Entre outras doenças, como doenças e defeitos congênitos, né, os efeitos teratogênicos que afetam os fetos, eles interferem também, os seus resíduos interferem no sistema reprodutivo, sistema nervoso, sistema endócrino, imunológico, sistema respiratório com asma, resultar em câncer e até mesmo o óbito, né, a morte. Ainda falando sobre o impacto desses resíduos de pesticidas na saúde e no meio ambiente, muitos desses resíduos de pesticidas, eles podem se acumular, né, no organismo humano. E isso pode vir a trazer problemas na saúde com efeitos crônicos ou agudo. Que o efeito crônico é justamente esse composto químico que é prejudicial, vai demorar um certo tempo para gerar algum resultado, algum dano, vamos dizer assim, ao organismo. E como efeito agudo, é aquela ingestão que em um curto período, pode ser até em 24 horas, já começam a resultar ali em alguns sintomas, né, da sua toxicidade. Bem, de acordo com a OMS, por ano, são 3 milhões de casos de doença por envenenamento
por resíduos de pesticidas mundialmente, sendo 220 mil mortes. E a maioria dos casos que foram retratados pela OMS ocorreram em países em desenvolvimento. O que não quer dizer que nos países mais desenvolvidos não se tenha, né, esse tipo de problema. Até porque os países desenvolvidos são os que mais utilizam os pesticidas. E com isso, visando o equilíbrio entre resíduos de pesticidas, segurança de alimentos e o meio ambiente, os órgãos regulamentadores estabelecem alguns limites. Dentre eles, no caso, o limite máximo de resíduos, que é determinado, cuja unidade de medida é miligrama por quilograma. Esse limite é o que vai ser mais tratado nesse artigo. Ele determina a quantidade, realmente a quantidade máxima permitida para um resíduo, tá? Pois a partir dali ele já vai causar sérios danos à saúde. E tem outros termos, né, que são o índice, o IDA, ingestão diária aceitável, que realmente determina ali qual a capacidade, vamos dizer assim, qual a concentração máxima a ser ingerida, normalmente no período de toda a vida da pessoa, que não vai gerar danos à sua saúde. E entre isso, outros termos ali no caso ARFD ou DAR, que é dose aguda de referência. Isso aqui já é como o teor máximo desse pesticida ou desse resíduo a ser ingerido dentro de um prazo de 24 horas, podendo ser uma dose única ou várias doses dentro de 24 horas, que venha a gerar danos à saúde. E um termo que eu trouxe aqui também é o intervalo de segurança, o IS, que é expresso em dias. É uma coisa muito interessante, referente às boas práticas agrárias, porque relaciona ao tempo em que foi aplicado o defensivo agrícola, e dentro disso, o intervalo de segurança é o tempo, em dias, que esse produto deve aguardar para que chegue até o consumidor. Né? Isso referente à atividade metabólica, né, que tem desse composto nos tecidos vegetais. E os resíduos também são basicamente isso, são produtos metabólicos desse pesticida, desse composto original. Então, o objetivo desse artigo foi revisar os resíduos de pesticidas em produtos alimentícios vegetais e o impacto desses resíduos de pesticidas sobre a saúde humana. Isso a partir da ingestão desses alimentos e os mecanismos utilizados para reduzir esses resíduos em alimentos vegetais. Então, falando sobre os resíduos de pesticidas em frutas e hortaliças, a gente sabe que as hortaliças, as frutas, são fontes de nutrientes essenciais muito importantes para várias populações, né? Ou melhor, para todos. Mas a gente sabe que em alguns países não tem muita industrialização, né? Então, as frutas e hortaliças são ali a fonte primária mesmo de nutrientes. E com isso, tem também, devido por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda-se a ingestão de frutas e hortaliças, chega a ser coisa de 5 a 6 porções, né, diárias, para a manutenção da boa saúde. E por que isso? Porque as frutas e hortaliças, dentro da sua composição, têm ali princípios que auxiliam na prevenção de doenças. Doenças, muitas vezes, que estão vinculadas, vamos dizer assim, aos resíduos de pesticidas. Então, seria uma forma de prevenção. Porém, acontece que as repetidas aplicações de pesticidas, né, que ocorrem durante todo o cultivo dessas culturas vegetais, acaba potencializando os efeitos nocivos à saúde, porque, como a gente viu, ele tem todo aquele processo de bioacumulação, ou processo de acumulação nos tecidos, né? E, no caso, a concentração desses resíduos de pesticidas, eles também vão variar de acordo com a estação do ano. Bem, dos dados, né, referente aos principais estudos citados pelos autores, o estudo realizado por Kostik et al., 2014,
revelou que 98,8% das amostras de vegetais que foram ali estudadas apresentaram resíduos, ou seja, tem um limite máximo de resíduos, ou seja, eles se apresentaram dentro desse valor. Eles citam que o pepino foi a amostra vegetal que apresentou o maior número de resíduos, que no caso seria a maior variedade de resíduos, né, de compostos residuais, sendo o metonil o predominante, com concentração variando entre 0,015 a 0,21 mg por quilograma. E a gente tem uma informação que é da Comunidade Econômica Europeia, de 2005, que cita que o metonil é um carbamato de alta toxicidade para os humanos, sendo o seu limite máximo de resíduos de 0,02 mg por quilograma. Então, ali um valor que está superior, chega a ser cerca de 100 vezes, né? Outra informação é que as frutas cítricas e banana, elas comumente apresentam resíduos de imazalil, que no caso esse resíduo é o tiabendazol, cerca de 70% das frutas cítricas e das bananas. Esse composto ele é aplicado para auxiliar, né, na preservação durante o transporte, principalmente aquele transporte que vai durar ali coisas de semanas. E um estudo na Bélgica revelou que 72% das amostras apresentaram resíduos de pesticidas, igual àquela questão, dentro dos limites, e 6% ultrapassaram os limites máximos de resíduos. Em Gana, um estudo mostrou que 19% das amostras coletadas em um mercado local apresentaram resíduos de pesticidas acima do limite máximo de resíduos. Então, aqui para o estudo realizado em Gana, já serve de alerta, né, que ali para aquela região, possivelmente, as boas práticas agrárias não estão sendo cumpridas ou está tendo alguma questão de dose, concentração, né, na aplicação desses produtos defensivos agrícolas. Ainda referente aos estudos realizados em frutas e hortaliças, algumas culturas apresentam maior variedade de pesticidas do que outras. Alguns exemplos aqui: uvas e chás têm até 9 tipos de resíduos de pesticidas. As frutas cítricas, tais como a laranja, tangerina e limão, e como o pêssego e a pera, têm entre 5 e 9 tipos de resíduos de pesticidas. As romãs, ameixas, pepinos, tomates e morango, de 3 a 5 tipos. O estudo mostrou também que existem algumas frutas e hortaliças que têm altos níveis de resíduos de pesticidas, ou seja, maiores do que o limite máximo de resíduos. No caso, amora, morango, a manga, mamão, pepino, melão, ervilha, feijão, berinjela e espinafre. Eles citam um estudo que foi realizado no Brasil, em que as frutas que apresentaram maiores níveis, né, de resíduos foi maçã, mamão, pimentão e morangos. Agora falando referente aos resíduos de pesticidas em grãos e quais os efeitos. Bem, o ataque desses insetos e pragas numa cultura ali de grãos pode representar 40% de perca. Ou seja, ainda assim, aplicando-se os inseticidas, né, pode sim ocorrer as perdas nessas culturas. Inclusive, um dado falado pelos autores é que quando não é aplicado, pode ser mais de 50%, 60% essa perca. E os pesticidas são amplamente usados antes e após a colheita, né, e durante o armazenamento, para prolongar o tempo de vida desses grãos. Existem aqui 2 principais grupos, vamos dizer assim, de pesticidas que são utilizados, que são os organofosforados e os organoclorados, que são utilizados principalmente durante o armazenamento, para que o grão tenha uma maior resistência ao ataque ali de pragas. Acontece que esses compostos, eles apresentam algumas questões quanto à degradação, vamos dizer assim,
que seria o quê? O tempo que esse composto vai deixar de estar ali presente nesse vegetal. O organofosforado, ele apresenta uma baixa taxa de degradação. Já o organoclorado, ele apresenta uma alta taxa de degradação, ou seja, ele demora muito mais tempo. Por exemplo, dos organos clorados, o DDT, se não me engano, DDT, ele é um tipo de organo clorado. Demora de 4 a 30 anos para ser degradado. Então, ou seja, é um composto muito tóxico e que persiste, né, ali nos tecidos vegetais ou humanos. Aí no caso, quando se tem resíduos em limites maiores que o limite máximo de resíduos, resulta em prejuízos para a saúde. Os organos clorados, principalmente, causam danos neurológicos. Os estudos citam que, no Paquistão, amostras de trigo continham maiores níveis de resíduos de pesticidas do que milho e arroz, sendo que milho tinha mais do que arroz. Quando eu digo maiores níveis, é que realmente a concentração ultrapassava os limites, né, permitidos. No Iraque, em 1992, ocorreu um problema de saúde pública, né, de saúde pública, em que os resíduos de metilmercúrio foram encontrados no trigo e na cevada. E das pessoas ali que ingeriram esses alimentos, houve intoxicação, que gerou danos, né, a 100 mil pessoas e acabou matando 6 mil pessoas. Um estudo na Polônia, que foi realizado com grãos de cereais, obtiveram resultados em que 34% tinha ali resíduos de pesticidas dentro desses limites máximos de resíduo e 3% apresentaram valores superiores, principalmente cevada e trigo, que tiveram os maiores teores. Na Nigéria, teve um estudo que demonstrou resíduos do composto organoclorado. No caso, o composto é o lindano, em grãos de cereais, que foram até 125 vezes superior ao limite máximo de resíduos. Então, aqui também gera um alerta para esse país. Como eu disse no outro exemplo, né? As boas práticas agrárias talvez não estão sendo verificadas, está tendo alguma questão ali de não cumprimento quanto aos limites máximos de resíduos. Bem, quanto aos métodos usados para reduzir os resíduos de pesticidas em alimentos, qual o objetivo disso? É realmente diminuir a exposição e o risco à saúde humana, né? Então, os autores citam que as frutas de cultivo convencional apresentam maior contaminação por resíduos de pesticidas. Então, da totalidade das frutas produzidas por essa forma de cultivo, 75% delas apresentam maior contaminação. Dentre os métodos que os autores sugerem, o primeiro é aumentar o consumo de culturas orgânicas. Por quê? A cultura orgânica, ela apresenta 4 vezes menos resíduos de pesticidas. E considerando essa redução dos resíduos de pesticidas, toda a atividade antioxidante que é proporcionada por esse alimento vai ser melhor utilizada, melhor aproveitada pelo consumidor. E a atividade antioxidante é interessante justamente para inibir os processos oxidativos que ocorrem no organismo, né? E aí também combater as doenças degenerativas, cardiovasculares, né? A segunda sugestão é o processo de lavagem, utilizando água potável e soluções químicas que podem ser de uso doméstico ou comercial. Mas ali tem algumas variáveis, porque tudo vai depender da composição química, do pesticida utilizado, a concentração, a superfície desse vegetal, como o tempo que esse pesticida está em contato com o alimento, qual foi o método de aplicação,
qual a natureza desse alimento de origem vegetal, entre outras questões. O terceiro método proposto foi referente ao processamento de produtos alimentícios, de forma a utilizar as frutas e hortaliças para a fabricação de derivados. Por exemplo, a fruta em calda, né, enlatada, as conservas vegetais, ou desde que processos térmicos, processos que trazem ali a mudança de pH, né? Bem, os processos de lavagem, descascamento, cozimento e enlatamento são citados pelo autor. Inclusive também a fermentação, pois são processos que podem auxiliar a reduzir a incidência, né, desses resíduos nesses alimentos. E, no caso, existem exceções, né, porque os autores citam que em casos de concentração da matéria-prima, isso pode potencializar a concentração desses resíduos. No caso, eles citam a concentração no sentido de um suco ou até mesmo a fritura. E alguns estudos falando sobre os métodos utilizados para reduzir esses resíduos, um estudo realizado por Celiac e colaboradores em 95, ele percebeu que a fervura por imersão pode remover de 35% a 60% dos resíduos de organofosforados, que são aqueles que apresentam uma baixa taxa de degradação, e 20% a 25% dos organoclorados, que apresentam uma alta taxa de degradação e que fica bem evidente aqui nesses dados. Estudos mostram também que a imersão em água e o descasque das frutas e hortaliças reduz os resíduos de organofosforados. Principalmente, eles ficam na superfície dos vegetais, então nas cascas, né? Então, o fato de você retirar a casca auxiliaria nessa redução. Bem, como conclusão, os autores citam que o uso de pesticidas na produção agrícola é crescente no mundo, né? Devido, como eu disse anteriormente, à necessidade de produzir uma grande quantidade de alimentos. Porém, ainda existe a necessidade de realizar mais pesquisas para determinar os níveis de pesticidas que sejam seguros para a saúde. E que ocorre uma grande incidência de frutas e hortaliças e grãos com concentrações de resíduos de pesticidas superior aos limites máximos de resíduos recomendados. No caso, para as frutas e hortaliças, os mais comuns são os organofosforados. E para os grãos, os organoclorados. Então, como as sugestões previstas pelos autores, eles concluem que o consumo de alimentos orgânicos, ao invés dos convencionais, podem favorecer a saúde e reduzir a ingestão de resíduos de pesticidas, assim como o processamento dos vegetais pode reduzir essa concentração e assim também favorecer a saúde do consumidor. Bem, essas são as informações quanto ao artigo. Eu achei informações muito interessantes, trazem ali um panorama da visão ali dos autores na Etiópia, né, no qual é um assunto muito atual, que precisa ainda de muito estudo. Bem, agradeço a atenção. Obrigada.